Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, aqui do Colégio Múltiplo Ensino, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das áreas mais recorrentes no Enem, que é a área de ecologia. E dentro da ecologia a gente vai falar sobre cadeia alimentar e magnificação trófica. Espero que vocês gostem e estudem bastante. Bora, meu povo, começar falando sobre cadeia alimentar, que é algo super importante aí para vocês que vão fazer o Enem e também o SSA 3, viu? Não esqueçam disso. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, a gente está falando numa sequência de organismos que estão interligados por relação de alimentação, viu? Não se esqueçam disso, não. E a cadeia alimentar, ela vai mostrar o fluxo da energia e da matéria ao longo da cadeia alimentar, tá? Então a gente tem que lembrar que o fluxo de energia ele é linear e o da matéria é cíclico, tá? A hora que os animais são decompostos, a matéria é reciclada, né? Decomposta pelos micro-organismos, liberando os nutrientes no solo, que são realmente de novo reabsorvidos pelas plantas, reiniciando o ciclo da matéria, beleza? Então a gente vai agora para a próxima informação. A gente também não pode esquecer quem são os componentes da cadeia alimentar. Então toda a cadeia alimentar, seja uma cadeia alimentar terrestre, seja uma cadeia alimentar marinha, aquática, ela vai iniciar sempre pelos produtores. Quem são esses produtores? Na maioria dos casos aqui que a gente está vendo, são os organismos fotossintetizantes, aqueles que conseguem sintetizar seu próprio alimento, né, a sua energia, a partir de moléculas inorgânicas na presença de luz. Então nós temos aqui na cadeia alimentar terrestre, nós temos as plantas, que são seres autótrofos, né, fotossintetizantes, e na cadeia alimentar marinha nós temos o fitoplâncton, né, as algas, seja a alga unicelular que forma essa comunidade, esse fitoplâncton, ou seja as macroalgas. Então, posteriormente, quem vai se alimentar dos produtores são os consumidores, e aí segue a ordem, primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai. Então, o consumidor primário, ele é um animal geralmente herbívoro, porque ele se alimenta diretamente do produtor. Animais onívoros também podem se encaixar como consumidores primários, né? Uma vez que também se alimentam de plantas, no caso da cadeia alimentar terrestre. E aí a gente tem um consumidor secundário que se alimenta do primário, terciário, do secundário e assim sucessivamente. Nós não podemos esquecer aqui, olha só, dos decompositores. Quem são os decompositores? São aqueles que eu falei anteriormente que realizam o ciclo da matéria, vão decompor essa matéria liberando esses nutrientes para que as plantas reabsorvam, reiniciando o ciclo da matéria. Então, nunca se esqueçam que toda a cadeia alimentar também deve ter os decompositores, fungos e bactérias. Bom, galera, então a gente não pode deixar de dar um exemplo sobre uma cadeia alimentar e falar desse nível energético, do nível trófico, essa posição que o organismo vai ocupar dentro de uma cadeia alimentar. Então a gente sabe que os organismos que são capazes de converter a energia solar junto com, converter nutrientes inorgânicos na presença da luz são os fotossintetizantes. Então aqui, ó, sempre o primeiro na cadeia vai ser o produtor, tá? No caso aqui representado pela planta. Lembre-se que o sol, né, a luz solar é energia externa à cadeia alimentar que auxilia na conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas como os açúcares, né, a glicose principalmente. Então sempre o primeiro nível trófico será os produtores, né? E aqui, como vocês veem, a seta ela indica a passagem de energia e não quem está comendo quem. Lembre-se disso, é a passagem de energia. Então a energia sobressalente, né, que a planta produziu é ingerida pelo gafanhoto, né, é obtida pelo gafanhoto através da alimentação. Então o gafanhoto é o segundo nível trófico, se comportando como consumidor primário.
Nós temos aqui, né, o sapo que vai se alimentar do gafanhoto, então ele é o terceiro nível trófico representado pelo consumidor secundário. Depois nós temos a cobra que se alimenta do sapo, né, obtém essa energia do sapo, consumidor terciário nível trófico, quarto nível trófico. E finalmente aqui na cadeia nós temos o gavião, que é o consumidor topo de cadeia, que vai se alimentar aí diretamente, que vai se alimentar da cobra. Quando ele se alimenta da cobra, ele é necessariamente consumidor quaternário e seria o quinto nível trófico. Bom, gente, outra dica aqui bastante importante para vocês é sobre o fluxo de energia. Como eu disse para vocês, a energia ela vai passando de um nível trófico para o outro. Então, a gente não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, o fluxo de energia, ele é unidirecional, ele sempre vai seguir uma única direção. E a energia ela vai diminuindo gradativamente a cada nível trófico. Por quê? Porque o ser vivo precisa também dessa energia para manter seus processos fisiológicos. Então, parte dessa energia é gasta para manter seus processos vitais, e a parte sobressalente ela acaba sendo passada para o próximo nível trófico. Então, sempre, quanto mais distante do produtor, menos energia terá disponível para o próximo nível trófico. Então, por isso que nós temos aí, se a gente for pensar, uma cadeia alimentar ela chega até o quarto nível trófico, no máximo, né? Algumas poucas podem chegar aí até um quinto, sexto nível trófico, porque essa energia não é suficiente para sustentar um próximo nível trófico, porque ela vai se esgotando. Então, dando continuidade, dentro da cadeia alimentar, a gente não pode esquecer de um processo, né, que provém muitas vezes de contaminação da água e por substâncias que têm capacidade de se acumular ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente vai falar de magnificação trófica ou biomagnificação. O conceito é que há uma substância e ela vai se acumulando a cada nível trófico, ela vai se tornando cada vez, as suas concentrações vão se tornando cada vez maiores, tá? E aqui a gente vai falar dessas substâncias que realmente já apareceram em questões do Enem e são recorrentes, são substâncias que têm essa capacidade, tá? Como alguns metais pesados, né, principalmente o mercúrio, nós temos casos, né, exemplos lá na Amazônia de comunidades tradicionais, como indígenas e ribeirinhos, que apresentam altas quantidades de mercúrio devido ao garimpo ilegal, né? Nós temos também o chumbo, o cádmio e também casos do inseticida DDT, que hoje esse inseticida no Brasil ele é proibido, porém, né, ele já causou muito problema por se bioacumular ao longo da cadeia alimentar. Então essas substâncias, né, elas precisam, para ser consideradas bioacumuladoras, necessariamente elas precisam ter algumas características, como por exemplo, tem que ser tóxica, né, para os seres vivos. Elas geralmente são lipossolúveis, então a água não dissolve e elas tendem a se acumular no organismo, né? Não são biodegradáveis, não são metabolizadas pelo organismo e elas tendem a permanecer no corpo. E se a gente for pensar em cadeia alimentar, quando um indivíduo se alimenta do outro, essa substância ela tende a se tornar as suas concentrações cada vez maiores. Então nós temos como exemplo, né, essa cadeia alimentar aqui mostrando para vocês. Nós temos as algas que utilizam a água para fazer fotossíntese e acabam acumulando. Aqui é um exemplo do acúmulo do DDT. O zooplâncton se alimenta dessa alga e acaba acumulando. Depois nós temos os peixes pequenos e finalmente, né, as aves que se alimentam desses peixes. Então, uma dica bastante importante: toda vez que a questão ela for voltada para biomagnificação trófica, sempre o último elo da cadeia será o que irá apresentar maiores concentrações desta substância em questão, tá? Então, são geralmente os animais topo de cadeia que serão os mais prejudicados, porque terão essa substância
em maiores quantidades em seus corpos. Então, baseado nisso, eu estou trazendo para vocês uma questão do Enem, olha só, de 2017, que fala muito bem disso. Então, assim, olha só, a questão fala assim: o boto cinza, né, mamífero da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição de áreas em que vivem, pois possuem toda a sua vida, né, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessa substância. Por quê? Olha só a dica que eu dei anteriormente. Quem prestou atenção naquela dica não ia precisar, não ia ter dificuldade nenhuma em responder isso. Porque são animais topo de cadeia. Possivelmente aí são consumidores terciários, quaternários, né? O último nível da cadeia alimentar, são topo de cadeia. Então isso significa que eles irão apresentar em seus corpos maiores quantidades desse metal aí, o mercúrio, ok? Bom, gente, espero ter contribuído aí com vocês. Não se esqueçam da dica, estudem bastante a parte de ecologia. Como eu disse para vocês, é um tema extremamente recorrente no Enem. Vejam as questões de cadeia alimentar, vejam questões de dinâmica de população, vejam relações ecológicas e muito estudo, muita consciência e dedicação, que vai dar tudo certo para vocês. Qualquer coisa, eu tô por aqui, professor Felipe, manda aquele beijo. Um grande abraço, fui!